Hoje a gente vai falar sobre o Ethereum, porque o Ethereum está nas alturas. Eu acredito que quem já entende um pouco do mundo cripto deve estar sabendo sobre isso. E o Ethereum nas alturas, que é a segunda maior criptomoeda do mundo, a gente consegue ganhar dinheiro com isso, né? Quem já investiu já ganhou. E o que se espera para o futuro? Será que ele vai subir mais? Será que ele vai cair? Por que ele está subindo? Quais os riscos por trás disso? E também entender o que é o Ethereum, certo? Eu acredito que nessa live você vai conseguir entender todos esses fatos e analisar com a sua vida pessoal, com a questão econômica, com as suas finanças pessoais, para conseguir lucrar melhor com isso. Primeiro, vamos dar uma olhadinha em como ele estava alguns dias atrás, algumas semanas. Eu vou mostrar aqui um gráfico que vocês conseguem observar. Ó. Ele estava em torno de 2.227 reais, dólares no caso aqui que eu estou mostrando, né? Mas em reais aí multiplica por 5 ou 6, porém quando você for olhar alguma cripto, no caso aqui a Ethereum que a gente está olhando, que é a segunda maior cripto do mundo de criptomoedas, e a gente vê em dólar, por quê? Porque é a moeda internacional, então não compensa para a gente ficar olhando gráficos em reais, visto que tem a desvalorização da nossa moeda, entendeu? Tomem bastante cuidado em relação a isso. Por isso mesmo que tudo que a gente vai ver é em relação a dólar. Tá bom? O Ethereum em si, para dar uma visão geral do que ele é para vocês, antes de apresentar o quanto ele está hoje, mas alguns meses atrás vocês podem ver que estava 2.200 dólares, embora não precisasse comprar 2.200 dólares, tá? Teria como vocês investirem, por exemplo, questão de 10 reais, 20 reais, 1 real, independente do quanto vocês têm, é possível sim investir em criptomoedas. Então os 2.200 dólares é para apenas um Ethereum, mas tem como você comprar uma fração dele, entendeu? E o que seria exatamente isso? O que seria a Ethereum? É uma criptomoeda que é como se fosse uma App Store, sabe? É como se fosse um Google Play, que você consegue baixar vários aplicativos. O Ethereum a gente pode pensar dessa forma também, que é uma infraestrutura onde você consegue desenvolver diversos aplicativos descentralizados para o mundo de criptomoedas, assim dizer, sabe? Para não falar de forma tão complexa, ele tem uma rede blockchain própria e nela essa blockchain, que é onde você consegue desenvolver aplicativos, essas coisas assim, como funciona a App Store, o Google Play, que vocês baixam aplicativos, baixaram o Instagram, por exemplo, ou baixaram muitos outros aí, TikTok, YouTube, seja o que for, também é possível fazer a mesma coisa através da Ethereum, com o desenvolvimento de diversos tipos de aplicativo com funções que eu não vou comentar aqui porque não faz tanto sentido eu focar nisso, mas eu vou comentar apenas uma delas para vocês terem uma ideia. Exemplo, você hoje vai no cartório para você conseguir realizar o registro da sua casa, tal, ou mesmo quando você passa de nome algum tipo de propriedade sua, você vai ter que registrar no cartório, não concorda? Através da Ethereum tem como você fazer contratos inteligentes, que daí você compra uma determinada casa, por exemplo, e na Ethereum ela faz meio que o papel do cartório, entende? Ela registra automaticamente a partir do momento que você enviou uma determinada quantidade de Ethereums para outra pessoa, e a pessoa, ela recebeu, vai ter uma validação por trás na rede automática, programada, tudo, sabe? Tem validadores e tudo mais. Não entre muito nos detalhes, mas imagine que você comprou uma casa, o que acontece? A casa vai ficar no seu nome, lá na rede Ethereum, e você enviou os Ethereums para outra pessoa, para poder adquirir aquela casa. Então, a partir do momento que você está com a sua casa e a outra pessoa está com aquela quantidade de Ethereums que estava acordado pelos dois participantes da negociação, aí sim que vai efetivar a compra e a pessoa vai receber os Ethereums e você vai receber a propriedade da casa. É como se fosse um contrato realmente como um cartório, entendeu? Para fazer a função do cartório. Esse é um tipo de aplicação da Ethereum, mas tem muitos outros, como realizar colocações lá dentro, entendeu? Para você poder comprar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque hoje, se você quer investir em ações, você vai investir apenas dias de semana. Então você vai pegar aí nos horários comerciais. Agora, através de uma tokenização, que a gente chama, que é pegar uma coisa do mundo físico, ou mesmo do mundo tradicional, né, que são as ações, e passar para o mundo digital, passar para criptomoedas, criptoativos, faz com que você consiga ter essa agilidade, essa praticidade maior, entendeu? Enfim, mas voltando agora, depois que eu já expliquei o que seria a Ethereum, que imagine que é uma infraestrutura para desenvolver novos aplicativos, contratos inteligentes e passar o universo físico para o digital, entendeu? E agilizar as coisas, promover soluções digitais, a gente pode se dizer assim. E ela é a segunda maior cripto do mundo, a gente consegue ver que ela está em 2.200 dólares, uns dias atrás ela estava nisso, né? E agora, se eu for mostrar para vocês o preço dela, está em 4.700, ou seja, uma duplicação de
2 vezes praticamente em menos de 3 meses. Imagina você colocar R$ 100 e tirar R$ 200 em questão de 3 meses. Ah, Guilherme, eu consigo isso em aposta. Ah, Guilherme, eu consigo isso em YZ. Beleza, mas aposta não é sustentável. Você sabe muito bem que você já perdeu muito dinheiro em aposta. E no caso da Ethereum, a gente viu que nos últimos 10 anos aí não teve questão de perda nos últimos 10 anos, porque se você ficou permanecido durante longo prazo com o dinheiro investido, você não perdeu. Agora, a partir do momento que você tira o seu dinheiro, no curto prazo ou com variações que a gente pode ver aí no gráfico que tem umas quedas, né, de quando a gente vê em escala de dias ou semanas, podemos ver quedas. Aí se você vende, você perde seu dinheiro, óbvio, mas se você investe e sabe dos fundamentos por trás daquilo e se mantém investido, provavelmente no longo prazo você vai ser recompensado, assim como foram as pessoas que investiram lá atrás. A primeira vez que eu investi na Ethereum foi bem antes, inclusive vou até pegar uma data aqui para eu lembrar mais ou menos quanto que ela estava valendo. Olha, a primeira vez, na verdade, que eu comprei ela estava abaixo de $500, $400. E hoje ela está em 4.700. Ah, Guilherme, quer dizer que ela vai subir muito daqui para frente? Pode ser sim. Tem muita gente que fala que ela pode subir para 5 mil, 10 mil, 15 mil. Inclusive, não só isso, tá, pessoal? Tem uma outra coisa muito interessante para apresentar para vocês. A Ethereum em si está tendo muito dinheiro. Eu vou apresentar algumas coisas em inglês aqui, mas pode ficar tranquilo que eu vou traduzir para vocês, porque a maioria das notícias mais fidedignas a gente vai conseguir encontrar por portais internacionais. Por isso mesmo que eu já trago direto para a fonte para vocês, porque aqui a gente se baseia em dados. Então, se você gosta desse tipo de informação, baseado em fatos, baseado em dados e acontecimentos realmente práticos, é dessa forma que a gente ensina por aqui. Não é através de teoria furada, coisa assim. Então, se você acredita em investimentos sustentáveis, já segue o perfil, curte aí, interage, que o objetivo é esse por aqui. Beleza. Aí, continuando, a gente consegue ver nessa notícia que o quê? O Ethereum, ele tá tendo muita entrada de dinheiro. Por quê? Porque muitos investidores institucionais estão entrando. Então, pessoa que tem muita grana. Não é pessoa assim que investe centenas, milhares de reais, tipo eu e você. Mas pessoas que investem milhões, pessoa que investe bilhões. Então, isso que está entrando para o Ethereum. Por isso mesmo que ele está se valorizando muito, sem dizer a questão da taxa do Fed, que é a taxa do Banco Central lá dos Estados Unidos, que tem uma previsão aí de queda. Então essa maior alta diária em mais de um ano e o pico também que aconteceu depois do Fed dar essa previsão de cair os juros por lá, porque quando cai os juros por lá, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam investindo naquilo que era mais conservador, o que elas fazem? Obviamente elas pensam, nossa, agora está caindo minha rentabilidade, eu vou buscar uma coisa que tem uma rentabilidade maior. E aumenta o apetite por risco. Aumentando o apetite por risco, acabam migrando principalmente para cripto, porque é a primeira mais sensível com essa questão de taxa de juros, entendeu? Quando cai ou quando sobe, ela é muito impactada, muito mais do que o mercado tradicional de ações, de ETFs e muitos aí que é tópico para outras lives, tá bom? Então, além dos institucionais estarem colocando muito dinheiro na Ethereum, também tem esse quesito da taxa do Banco Central americano. E ainda por cima, tem uma outra coisa bem interessante, que o euro digital lá da Europa, ou seja, a digitalização da própria moeda europeia, porque não sei se vocês sabiam, na Europa utiliza do euro. É uma moeda como se fosse o real, mas é mais valorizada e é uma moeda fiduciária, produzida pelo próprio governo. E esse euro, eles estão querendo digitalizar para facilitar alguns tipos de transferências ou mesmo negociações de mercadorias, tal. E esse euro digital estão querendo fazer por trás com a infraestrutura da Ethereum ou da Solana, que é uma outra criptomoeda em questão. Mas no nosso caso aqui, provavelmente vai ter uma boa parte em Ethereum por ela ser mais antiga, ser mais estável, ter permanecido por mais tempo, como eu falei para vocês, eu invisto desde 2018 por aí nela, então sim, ela já existe há muito tempo. Agora a Solana ela é mais nova, ela veio com uma ideia de tentar trazer mais agilidade, tentar trazer também mais a questão de baratear o processo, porque a Ethereum era muito cara antigamente, mas ela veio melhorando aí a questão dos custos, né? Cara no sentido de transação, tá, pessoal? Quando você vai enviar uma Ethereum para uma outra carteira dentro da rede, você vai ter que pagar um fee, que a gente chama, que é uma taxa, que é o gas. Esse gas que você paga pela transferência,
basicamente é como se fosse a energia por trás, sabe? Que você, de outras pessoas que estão validando o processo para você poder enviar do ponto A para o ponto B. E quando se você procurar gas Ethereum na internet, você vai conseguir encontrar o quanto está valendo hoje esse custo de transação, embora ele varie muito, mas já chegou a ponto de ser vários dólares, então dezenas de dólares. Imagina que caro se você for enviar $20 e pagar $10 de gás. Você está pagando 50% do que você está enviando, não compensava. Por isso mesmo que veio essa rede Solana para tentar resolver esse problema. Enfim, eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá, pessoal? Então não vou poder me aprofundar muito com alguns tópicos, porque eu quero que essa live tenha menos de 15 minutos para vocês conseguirem consumir da forma mais didática e mais prática, com que não dificulte na vida do dia a dia e da rotina de domingo, né, de todos vocês, beleza? Em seguida, eu quero mostrar já uma previsão de um especialista, do Tom Lee, que ele fala o quanto que vai ser o Ethereum até final de 2025. Eu acredito que vocês devem estar querendo saber, e se eu falar quanto que vai ser o Ethereum, talvez não tenha tanta credibilidade assim, não concorda? Porque eu não tenho o mesmo know-how que esse Tom Lee. Aquilo que é de César, que diz a César, né? O Tom Lee, o que ele é? Ele é um cara multimilionário e ele tá querendo, inclusive, montar uma empresa para ter caixa em Ethereum, e esse caixa em Ethereum que ele está querendo ter é exatamente para ele poder pegar cada vez mais dívida e poder investir mais em Ethereum, montando mais caixa, pegando mais dívida, investindo em Ethereum e girar esse ciclo igual a MicroStrategy está fazendo com o Bitcoin. Esse cara está querendo também pensar em fazer com a Ethereum. Inclusive, ele acredita que a Ethereum vai passar o Bitcoin em questão de valor de mercado. Esse aí eu já não acredito tanto, mas ele está dizendo, e a previsão dele até final de 2025 é que alcance $15.000. E hoje vemos que o Ethereum ele está em $4.700, então uma multiplicação de 3 vezes novamente até o final do ano. Quer dizer que vai acontecer isso? Não é certeza. Aqui a gente só está medindo com previsões e com o que o mercado está apresentando no momento. Tudo pode mudar. Ah, Guilherme, o que pode mudar? Fica até o final que eu vou mostrar para vocês também os riscos, porque aqui a gente não passa só as coisas boas, mas sim também aquilo que pode ter de risco e que você pode ter perda nesse curto prazo, embora no longo prazo seja muito sustentável, ao meu ver, tá? Cada um faz só a própria pesquisa. Do your own research, que tem aquele DOI que a gente fala, né, na linguagem cripto. Então sempre faça a sua própria pesquisa, tá bom? Em seguida, a gente vê o próprio tweet dele aqui que eu deixei para vocês, que ele fala que $10.000, $15.000 faz mais sentido para a Ethereum do que o valor atual dela, ou seja, uma multiplicação de pelo menos 2 vezes em 2025, e muitas das coisas estão caminhando para isso realmente, porque aqui vemos, essa é a estatística do quanto vai ser a taxa do Banco Central lá americano, sabe? E quando ela cai, sobe o valor das criptos, e a gente vê que está com tendência de cair. Essa barrinha de cima aí é a porcentagem que está maior, é a porcentagem de chance da taxa cair. A gente vê que está muito maior do que a taxa se manter como ela está. Então, essa porcentagem maior da taxa cair da renda fixa dos Estados Unidos faz com que aumente a chance das criptos subirem. Em resumo, esse gráfico apresenta isso para vocês. E não só isso, né? Se a gente olha de todo o mercado de criptoativos e desenvolvimento por trás da blockchain, vemos que praticamente metade do dinheiro depositado lá, daquilo que está circulando, é dentro da Ethereum, depende da Ethereum. Então a Ethereum é como se fosse realmente, igual eu falei para vocês, tem a App Store, tem a Google Play, tem vários aí sistemas que desenvolvem, que tem aplicativos dentro deles. Tem a Steam também, né, que é questão de jogos, tem muitas que a gente pode citar, mas veja que cada uma tem uma quantidade de dinheiro circulando. Eu acredito que a Google Play, a App Store, como que é o nome mesmo daqui? Deixa eu ver, é a App Store mesmo. Eu acredito que a App Store, ela é a que mais tem circulação, daí tem que pesquisar de dinheiro, né? Mas perceba que dificilmente eu acredito que vai ser uma detentora de mais de 50%, porque tem muitos sistemas aí de transação, de compras de aplicativos, tal. No caso da Ethereum, ela já domina esse mercado, então para ganhar dela é bem difícil. E não tem essa questão de regulamentação de monopólio, tal. Ela pode muito bem dominar 100%, entendeu? E não vai ter, por quê? Porque é descentralizado, não tem como controlar, não tem como falar, não, é proibido você utilizar de 100% da rede, tal, é proibido os aplicativos, todos os aplicativos serem desenvolvidos em você. Não é proibido. A Ethereum pode muito bem abocanhar 100% desse mercado. Então, essa é uma baita vantagem para ela, por ela já estar no início bem, entendeu?
Inclusive tem até um livro que eu recomendo que vocês leiam que fala sobre isso, que é um livro que do 0 ao milhão, né? E tem também o Zero to One, que o que acontece, ele explica como que as pessoas que já saíram do zero, que já começaram, elas têm muito mais chance de sucesso. E isso se aplica às criptomoedas também, porque ela está há mais tempo no mercado, ela já começou, ela já domina mais 50% em torno disso. Então ela tem uma vantagem estrutural muito grande. Isso daí a gente pode usar a nosso favor. Enfim, essa é uma das informações interessantes de vocês saberem. E daí, outra imagem que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é essa notícia aqui, que eles estão realmente querendo lançar, nesses próximos meses, a União Europeia, esse euro digital, que não é só portais de notícias que estão dizendo, mas sim pessoas lá de dentro da Europa, de alto escalão, que estão discutindo sobre esse assunto. E não só isso, né? Um terceiro fator que afeta muito o valor dela, que vocês sabem, quanto mais escasso uma determinada coisa, maior o preço que ela custa, não concorda comigo? Se você, por exemplo, só tem 10 coisas dessas no mundo, você vai pagar muito caro por elas, porque aquelas pessoas que têm muito dinheiro vão querer comprar por um valor mais caro. Da mesma forma, a Ethereum, cada vez mais ela está ficando escassa no sentido de negociação. Esse gráfico ele mostra isso. Esse gráfico, ou a parte azulzinha, é basicamente o quanto está circulando da criptomoeda, da Ethereum, para negociação nas corretoras, para comprar, para vender. Perceba que teve uma queda abrupta nos últimos anos, aí nos últimos meses. Isso mostra que ela está ficando cada vez mais escassa. Essa escassez é uma vantagem para o preço dela, por isso mesmo que ela valorizou bastante nesses últimos 3 meses. Então, esses 3 fatores foram que colaboraram fortemente para com que ela tivesse o valor que ela está agora, de $4.700. E isso aí você consegue encontrar em vários sites, como por exemplo no CoinMarketCap, ou mesmo no Glassnode. São sites muito bons que você consegue encontrar esse tipo de gráfico que eu estou mostrando para vocês, entendeu? Enfim, e esses 3 fatores aí a gente poderia resumir como o primeiro fator para ela estar crescendo bastante, o valor dela. O primeiro deles é a parte institucional de ETFs, de pessoas com bilhões depositando dinheiro para ela, para a rede Ethereum. O segundo é a questão de stablecoins e CBDCs, ou seja, digital cores, que é moedas digitais querendo ser desenvolvidas dentro dela. Stablecoins são moedas que hoje tem no mundo físico e estão querendo digitalizar. Exemplo, o real. Montar um real digital ou montar um dólar digital, e eu tenho $10 em casa, aí eu emito digitalmente $10 e dou para alguém. Mas se essa pessoa quiser requisitar o físico, tem aqui. É tipo isso, stablecoins, entendeu? E estão querendo desenvolver muitas dentro da própria Ethereum, e isso favorece cada vez mais para o custo de transação, ela começa a ganhar, entendeu? É a receita dela, o custo da transação, de mandar uma Ethereum de um lugar para o outro. E nisso a infraestrutura fica mais sólida, ganha mais utilizadores, ativos inclusive, e consegue mais receita, valorizando o seu preço. E o terceiro fator é a oferta dela cada vez mais apertada por conta do sistema de Proof of Stake, que é aquele sistema de você deixar parada a cripto, e quando você deixa a cripto parada, você vai recebendo um reward, você vai recebendo um retorno, uma pequena recompensa pelo seu dinheiro estar lá na rede colaborando com a liquidez, colaborando com a parte do stake, tal. Enfim, sem dizer um outro sisteminha que eles colocaram de burn, que é quando você queima a sua Ethereum, então gera também a queima da própria cripto. Imagina só, por exemplo, ouro. Tem uma determinada quantidade limitada de ouro no mundo, você sabe. Acredito que dá para encher uma quantidade específica lá, uma parcela de uma piscina olímpica, a quantidade de ouro no mundo todo. Imagina você começar a queimar ouro, você começar a estragar, jogar fora no espaço o ouro. É tipo isso, o ouro vai aumentar de preço, porque vai ficar menos ouro na Terra e provavelmente vai valorizar ele. É isso que está acontecendo com a Ethereum. E para finalizar a todos aqui, vamos falar um pouco dos riscos, né? Os riscos, o primeiro deles são as resistências técnicas, que podem gerar correções rápidas, ou seja, com muita gente entrando de uma vez, a gente não sabe, né, se pode ter algum tipo de problema técnico por trás da infraestrutura, embora hoje não tenha dado nenhum tipo de problema. Existe ainda essa possibilidade, entendeu? Não é porque não ocorreu que não vai ocorrer. Guilherme, mas qual é a chance? Remota. É remota, ao meu ver, menos de 10, 5%. Mas existe, por existir essa chance, você tem que ser totalmente
precavido, né, em relação a isso e nunca colocar 100% do seu dinheiro em uma determinada coisa. Por isso que eu sou bem transparente com você. A segunda coisa é a alavancagem elevada, que pode causar liquidações em cascata. Então, o que eu quero dizer com isso? Se muitas pessoas começarem a fazer empréstimo para colocar na cripto, ou mesmo fazer a própria alavancagem pela corretora, você coloca R$100 e do nada você investe R$1.000 na Ethereum, você não tem R$1.000, você emprestou da corretora. Então, a partir do momento que a Ethereum começar a cair, os seus R$1.000 for para baixo de 900, você não vai ter conseguido, você não consegue dinheiro para poder manter aquela posição. Então, a própria corretora vai tirar o seu dinheiro. Você, por exemplo, colocou 100, investiu 1.000 na Ethereum, você não tem 1.000, você só tem 100. Então, se a Ethereum acaba caindo de preço, indo para 900, se ela caiu para 900, você não vai conseguir, você perdeu R$100, que é o dinheiro que você tinha depositado. Agora, quando ela começar a cair para baixo de 900, basicamente eles vão desfazer sua posição, entendeu? Eles vão pegar o seu dinheiro, a própria corretora, né, que você se alavancou, e você vai perder suas Ethereums. Por isso mesmo que você não pode fazer alavancagem. A melhor coisa é você investir com aquilo que você tem, e investir de forma sustentável, investir um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Aí você coloca R$100, ela cai para R$90, cai para R$80 o seu dinheiro. Tá tudo bem porque é um dinheiro que você não precisa, entendeu? Criptomoedas é por isso que vale muito a pena. Eu tenho até experiências de alguns clientes que, por exemplo, investiram valores bem altos. Tem um cliente que ele chegou a investir 120 mil em Bitcoin quando eu tinha comentado com ele. Mas eu falei para ele, por que você está investindo tanto? Porque não é certeza, né? Que o Bitcoin vai subir agora, que vai descer, pode ser que ele caia, tal. Você vai conseguir se manter investido com tudo isso de dinheiro? E esse investidor, no caso, esse meu cliente, ele falou, não, tudo bem, tal, porque basicamente eu venho com a ideia de educação financeira, né? Não para fazer recomendação. E deu 1 ano, 2 anos, coisa assim, ele acabou precisando tirar o dinheiro e foi um momento de queda do Bitcoin. Porém, se ele tivesse deixado até hoje, no caso ele deixou uma parcela, né? Mas ele teve que aprender com o próprio erro e foi o que eu tentei orientá-lo. Graças a Deus ele me escutou a tempo, né? Mas o que eu orientei a ele é exatamente para ele não colocar tudo aquilo que ele tem ou mesmo grande parcela, mas sim menos de 10%, menos de 5%. E se ele tivesse deixado até agora os 120 mil, ele estaria com mais de 500 mil. Mas ele tirou durante o processo porque os 120 mil dele teve um momento que virou 60, 70. Então imagina só, você aguentaria ter todo o seu dinheiro liquidado dessa forma no curto prazo, no médio prazo e no longo você ter 500, entendeu? É esse tipo de cuidado que você tem que ter quando você se envolve com cripto, principalmente com Ethereum. E se você coloca todo o seu dinheiro, vende a sua casa e coloca em criptomoeda, no longo prazo pode ser que você ganhe dinheiro, mas no curto prazo você não vai precisar desse dinheiro. Talvez você precise para morar em um outro lugar. Aí você vai ter que tirar e vai estar caindo, entendeu? Você vai acabar perdendo dinheiro. Por isso tem que tomar muito cuidado. O Soares perguntou aqui o que você do mercado em OTC. Eu acabo me envolvendo mais só na parte de longo prazo mesmo, não realizo investimentos de outro estilo, nem investimentos OTC, não realizo também investimentos na parte de day trade, eu só nem swing trade, é mais investimento, compro e me mantenho no longo prazo, porque é um dinheiro que realmente é para aposentadoria, liberdade financeira. Se eu quiser tirar alguma parte, eu simplesmente penso em deixar em staking. Daí o staking, que é quando você deixa a cripto parada, ela vai te rendendo um dinheirinho. Esse dinheiro que vai te rendendo, você consegue utilizar para o seu dia a dia. Aí tem vários tipos de staking que você pode pesquisar. Acha que tem futuro? Então, eu acredito que o que tem futuro mesmo, que a gente olha na história nos últimos 600 anos, é comprar bons ativos e se manter investido neles. Então, você conseguir encontrar bons ativos e permanecer por longo prazo é o que vai te dar bom retorno. Porque você nunca vai saber quais são os melhores dias de você estar investido naquilo ou qual que é o melhor ativo do mundo. Então diversifique, compre aquelas criptomoedas que são boas, compre aquelas boas ações e se mantenha investido. Porque você não vai saber qual que é o melhor dia de 2025, qual que é o melhor dia de 2026. Mas se você tiver investido naquele dia, você vai receber toda a valorização, entendeu? Foi o que aconteceu comigo no longo prazo, que eu consegui multiplicar por mais de 3 vezes em menos de 5 anos aí o meu patrimônio, e é de forma pública, tem como vocês acessarem no link da minha bio mesmo, tem uma aula mostrando para vocês como que eu realizei isso, para vocês poderem replicar. Eu até convido vocês a assistirem na plataforma 7A PCV, assistam a aula gratuita lá que provavelmente vai ajudar já um meio caminho andado, beleza? Enfim, mas voltando aqui, depois eu tiro mais dúvidas do pessoalzinho.
Aí, continuando, os últimos dois riscos que eu gostaria de falar é, se o Fed não cortar a taxa de juros, porque embora ele tenha falado que vai cortar, se ele não cortar, pode ser que o risco ele faça o Ethereum sofrer uma queda forte. Essa queda forte é um ajuste de preço, porque a expectativa é que agora a renda fixa nos Estados Unidos caia. E se ela não cair, então imagina só, o Ethereum pode sofrer bastante, então esse é um risco. Se a pessoa está pensando em investir agora para já pegar 10 mil dólares daqui a um mês, coisa assim, em setembro tudo pode mudar, então tome cuidado. E o quarto é a própria concorrência, que eu até coloquei a Solana aqui, que eu tinha mostrado para vocês essa notícia aqui, ó. Vou colocá-la de novo aqui na tela, deixa eu pegar a imagem aqui para vocês, que é basicamente que a Solana e a Ethereum, elas estão querendo disputar essa ideia de infraestrutura para o euro digital. Então, essa concorrência grande que a Ethereum tem, também tem a XRP, que é mais centralizada, porém ela tem uma velocidade bem interessante. Enfim, a Solana vem com a ideia de escalabilidade, vem com a ideia de ela ser barata demais, entendeu? A Ethereum vem a questão de segurança, por conta de ser descentralizada e ter um histórico bem legal. Enquanto que, se a gente pega uma outra cripto, que é a XRP, ela é mais centralizada. Então, ela sendo mais centralizada, tem esse risco de segurança, porém ela tem uma velocidade interessante e também tem um bom histórico. Essas são concorrências para a Ethereum. Mesmo assim, ela está apresentando uma boa valorização, como vocês podem ver aqui. E é isso, pessoal. Acredito que eu apresentei o que é a Ethereum, apresentei para vocês o potencial dela. Resumindo, a Ethereum é como se fosse uma infraestrutura para montar soluções digitais criptográficas e descentralizadas. Em seguida, a valorização, quanto eu acredito que ela pode se tornar, eu acredito que é aí próximo de 10 mil dólares. Não vou falar que em 2025, mas muitas pessoas estão falando que em 2025 pode chegar a isso. Não sei, mas 10 mil dólares para mim é um valor plausível para ela, ou seja, uma multiplicação de 2 vezes. E o terceiro risco, que é o terceiro fator, que é os riscos são esses aí, a concorrência, a alavancagem de muita gente, daí a pessoa, quando ela está com muito dinheiro, muito mais do que ela tem, ela vai acabar tendo que vender, vendendo vai diminuir o preço da Ethereum, esse é um risco, e partes técnicas, que a gente não sabe, né, nenhum país ainda tem infraestrutura por trás da própria moeda com a Ethereum. Se realmente der certo esse euro digital com a Ethereum, vai valorizar muito. Inclusive, aí a gente pode começar a indagar a possibilidade dela passar o Bitcoin. Se ela passar o Bitcoin, existem outros riscos aí inerentes a essa consequência. Mas é uma coisa para um assunto para uma outra live, senão a gente vai se prolongar muito aqui. Beleza? Nada aqui é recomendação, sempre diversifique e evite você buscar ganhos em curto prazo. Pense sempre no longo prazo. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Principalmente sobre esse tópico. Qualquer coisa de investimentos, qualquer coisa que você queira aprender ou ter ajuda de finanças pessoais, ou mesmo se conhece alguém que está precisando dessa ajuda, pode mandar para mim na minha DM que eu entro em contato com essa pessoa para ajudar ela, tá bem? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até mais.